Olá, boa tarde. Hoje vai iniciar a nossa primeira aula com conteúdo de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Alencar. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o gênero entrevista. Do que trata uma entrevista? O que é uma entrevista? Como se faz uma entrevista? Quem participa de uma entrevista? Eu vou responder todas essas perguntas nessa pequena videoaula. Primeiro, a entrevista, ela se trata de um diálogo entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Por exemplo, eu posso pedir para vocês, alunos do sexto ano A, entrevistar os alunos do sexto ano B. Então, eu posso dividir vocês em grupo. Então, vai ter um grupo de entrevistador que vai entrevistar um grupo de alunos do sexto B. Então, vai ter um grupo de entrevistados. Ou eu posso pedir para cada aluno fazer uma entrevista. Então, vai ter um entrevistador que vai entrevistar uma única pessoa, ou seja, um entrevistado. O principal objetivo de uma entrevista é colher, extrair declarações, informações sobre um assunto. Essas entrevistas, onde ela funciona no nosso meio? Onde nós encontramos entrevistas? Nós encontramos em jornais, em sites, em revista, na rádio, na TV, e todas elas têm como objetivo, intuito, passar conhecimento à população. Além de jornalística, gente, existem outros tipos de entrevista. Por exemplo, a entrevista de emprego. Quando vocês forem procurar um emprego, vocês vão passar por uma entrevista social. Quando vocês forem fazer, por exemplo, a Prova Brasil 2000, quando vocês estiverem no nono ano ou terceiro ano, se vocês forem fazer a Prova Brasil, vai ter uma entrevista social que vai fazer várias perguntas lá para vocês. Um psicólogo também faz uma entrevista para poder traçar um perfil do paciente. Então, tem vários tipos de entrevistas, tá? A principal característica da entrevista é a oralidade. Ela é oral e é um discurso direto. A primeira, por que ela é oral? Porque é um diálogo. E depois, porque na maioria das vezes, o diálogo ele é feito como foi conversado. Como assim? Eu tenho que reproduzir exatamente o que foi respondido pelo meu entrevistado. Eu não posso acrescentar nenhuma opinião, não posso acrescentar nada. É na íntegra, é exatamente o que foi conversado. Na entrevista, eu uso alguns sinais de pontuação, como, por exemplo, como o travessão, aspas, a reticências, a interrogação, os parênteses, que ele é usado para quê? Por que eu uso esse tanto de sinais de pontuação? Para mostrar emoções, para mostrar, por exemplo, que o personagem sorriu, chorou. Então, eu uso sinais de interrogação, tá? Como que se estrutura uma entrevista? Como que é a estrutura dela? Primeiro, eu tenho que definir o tema, organizar um roteiro, fazer o título da minha entrevista e depois a revisão. Como se trata? O que é definir um tema? Por exemplo, sobre o que eu vou falar? Gente, eu peço vocês para falar sobre a Covid-19 em Niquelândia, o coronavírus. Então, você sabe, depois que vocês sabem sobre o assunto da entrevista, quem poderia conceder essa entrevista para vocês aqui em Niquelândia? A secretária municipal de saúde, o diretor de algum hospital, principalmente o hospital municipal, que atende mais pacientes, o pessoal da enfermagem que está trabalhando na vacinação. Se eu colocasse, por exemplo, uma entrevista sobre as voltas às aulas, o tema seria esse, volta às aulas. Com quem que vocês poderiam conversar sobre as voltas às aulas? Alguém que sabe sobre o assunto. Poderia ser a secretária estadual de educação, a Fátima Gravioli. Poderia ser o secretário municipal de educação, que é o Wesley. Poderia ser um professor da sua escola ou da rede municipal, estadual. Poderia ser um coordenador. Seriam pessoas que têm conhecimento sobre o assunto.
Depois que eu que eu sei o tema, eu vou organizar meu roteiro. O que seria esse roteiro? Eu tenho que me organizar. Que tipo de pergunta eu vou fazer, gente? O que eu vou perguntar? Quantas perguntas eu vou fazer? Quanto tempo eu vou gastar para fazer essa entrevista? Então, eu tenho que organizar um roteiro. Além dessas perguntas listadas que eu vou organizar, pode ser que durante a minha interação com o meu entrevistado surja alguma pergunta que eu não tinha pensado na hora. Eu posso incluir? Posso. Depois que eu organizei o roteiro, fiz a minha entrevista, passei para o papel, eu vou escolher um título. Porque o título tem que chamar a atenção. Então, eu vou escolher um título bem interessante, que vai estar lá no início. Depois que eu escolher o título, eu vou produzir um parágrafo resumindo o que se tratou na entrevista. E aí, eu vou colocar minhas perguntas e as respostas na íntegra, tá? Depois que eu fizer tudo isso, eu vou fazer uma revisão. Do que se trata a revisão? Eu vou identificar os possíveis erros de escrita e vou corrigir, para que fique tudo organizado. Gente, é comum, quando você vai fazer uma entrevista, você levar uma câmera ou um gravador, tá? E você deve transcrever de maneira literal tudo que foi dito, ok? Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão copiar tudo isso aqui que eu expliquei para vocês no caderno e enviar foto no meu PV. Um grande abraço, beijinho e até breve.